Mandar um abraço aqui, boa tarde pro meu amigo Paulo Fernando, Bad Boy, que tá desdentado, né? Que isso? Tirou alguns dentes da boca, né? Por isso não tá podendo. Alguns. Qual? Não, umas Primeiro quatro. molar? Umas quatro panelas, velho. Não foi, não. Não. Tá, parece aquela estrada lá Foi pro. o canino, não foi o canino? Agora ele tá tomando só sorvete, né? Tá tomando só sorvete. Sopa. Tá se medicando. Pra ver se ele melhora, né? Então, torcer aí pra inflamar mais. Que isso? Hã? Não, é que o médico, quando ele chegou no dentista, quando ele chegou no dentista, perguntaram para ele o seguinte: "Mas tá inchado?" Porque viram aquela bochecha, né? Aí o médico disse: "Não, doutor, tu quer fazer grosso?" Ele falou pro cara: "Não, porque..." Aí quando ele abriu, moleque, o dente para tirar, tu é doido, tinha uma placa de caminhão, 2 paneiros. Você tá rindo por quê? Por quê, João? É o Michel que tá rindo aí. Tá se acabando aí de achar graça. Vou já... Paulo Fernando elogiou a doutora, que ela falou que ela arrancou e ele não sentiu dores. Olha, Simone Amador manda avisar pelo chat do YouTube do Liberal que hoje é aniversário do Zeca Pirão. O que a gente tem a ver com isso? Grande Zeca Pirão. Olha a foto aí, ó. Epa, para, doido, não viagem. Um abraço pro Zeca, tá feliz da vida com a vitória do Leão hoje, né? Tá. O rei da Maracangalha. Rei do Parque CDP, dos Pássaros. Maracangalha. Qual é o CDP, condomínio? Se eu vou mandar cercar tudo esses bairros e você, prefeito, sou eu dessa parte. É o rei daquela área. Maracangalha, Valdecães, CDP. Fale mal de qualquer um, mas não fale mal de Ontem ele falou que o Leão ia pegar uma taca do Bahia. Foi. Deu no que deu. Quem disse isso? Bad Boy? Alguém. Não sei. Eu não disse. Tá gravado? Tá. O Bru TV perguntou do Catarose, tá lá. Catarose? Tem contrato até 27 com o Leão. E o Pana também. Não, peraí. O Pana é até esse ano. O Catarose tem contrato? Até 27. A clipe já passou? A clipe dele já passou? Que mês de 27? Foi em janeiro. Dezembro de 27. Não. Então, tipo... Não é possível. Seu amigo tá falando. Assim como o VB tem. O Vitor Bueno tem até dezembro tem de 2020. também, O Pikachu tem também. Que se ficar ali, renova, né? Mas deve ficar aí no Leão. Vai Pikachu já ficar. tá com o pé de meia. Esquiabe, bora fazer um bolão. Remo 3-1 no Cruzeiro. Zica reversa. Vamos pegar pisa do Cruzeiro também. Tinha pegar pisa do Bahia ontem. Deu certo, né? Vamos pegar pisa do Cruzeiro. É nova modalidade. Tem em Salvador, Bahia, pela partida de ida da Copa do Brasil, o Clube do Remo conseguiu uma vitória pelo placar de 3-1. Isso permite o Remo perder até por 1 gol de diferença para o Bahia no jogo da volta, no dia 13 de maio, tá? Então daqui a 3 semanas, praticamente, o Bahia estará em Belém para enfrentar o Clube do Remo. Muito bem, senhoras e senhores, qual o tamanho dessa vitória do Clube do Remo ontem contra o Bahia, que surpreendeu a todos nós aqui? Não que nós não torcemos para que o Remo vença, mas porque, pelo que a gente estava vendo nos últimos jogos, e sabemos a força e a qualidade do Bahia, vimos um jogo bem complicado. Eu, pelo menos, não acreditava na vitória do Clube do Remo, principalmente de 3-1. Os primeiros 10 minutos, eu acredito que foram dentro daquilo que todo mundo esperava, que fosse um Bahia amassando ali com posse de bola, volume de jogo e tudo mais. Só que depois disso, para mim, um jogo pro Bahia desandou. O melhor momento do Bahia foi nesses primeiros 10 minutos. E o Remo foi melhorando no jogo. Depois desse susto inicial, o Condé montou um time para travar o jogo. E ele travou. É fato que ele conseguiu travar o meio de campo. Não sei porque o Bahia não jogou muito pelos lados. Ainda bem pro Remo, porque o Remo ele conseguiu, quando o jogo foi concentrado no meio de campo, travar o jogo. E aí o Remo conseguiu, com solidez, com espaço curto, para colocar o Patrick, o Zé Wellison, marcando nesse espaço curto, eles tiveram capacidade para travar o jogo. E aí o Remo ficou vivo até o final do jogo, e nisso de ficar vivo, o Michel até falou hoje pela manhã, que acaba abrindo margem para o adversário errar. O Bahia erra na saída de bola, o Pikachu recupera, sofre pênalti, e no finalzinho o Marcelinho, não sei de onde tirou energia, para os 50 do segundo tempo ele puxar um contra-ataque, desacelerar, tirar o peso da bola e dar um cruzamento perfeito ali para o Aleph Manga fazer o gol 3-1. Talvez o 3-1 tenha ficado até maior do que foi o jogo,
Mas a vitória do Remo, pela forma como foi construída, foi justa, porque o Remo não deixou o Bahia jogar, e quando o Bahia não conseguiu jogar e ainda teve uma desconcentração, o Remo foi lá e foi letal. Michel Anderson. Eu vejo por aí também, cara. Eu acho que o Remo, ele foi com uma proposta muito clara de jogo. E a proposta, existem várias formas de você ganhar no futebol, e o Léo Condé aposta nessa forma, né? E nessa forma de se retrancar, ficar ali esperando o adversário errar e te dar a oportunidade de sair em transição, o Remo conseguiu fazer um bom resultado lá fora de casa, né? Então, mais do que a vitória, eu acho que a tranquilidade que essa vitória vai, mais do que a classificação no caso, né, uma possível classificação, eu acho que a tranquilidade que essa vitória vai trazer vai ser muito importante para o Remo, para acalmar os ambientes, né, os ânimos lá pelo Baenão, e dar uma tranquilidade até para o Condé poder trabalhar. De repente ele, em alguns momentos, ter um pouco mais de confiança, soltar um pouco mais o time, ele ter um pouco mais de tempo para poder esperar essa volta do Vitor Bueno, porque para mim a parte ofensiva do Remo, ela vai sobressair, vai andar um pouco melhor quando o Vitor Bueno voltar a esse time, que para mim ele é peça fundamental nessa parte ofensiva. Então eu acho que é uma vitória para dar uma tranquilidade e dizer que não tem nada perdido, que tem muito trabalho a ser feito, né? Para mim não foi uma brilhante partida do Remo, mas foi uma partida muito efetiva dentro da proposta que o Remo se propôs. O resultado foi brilhante, correto? É a forma de jogar. O resultado foi brilhante. A forma de se construir o resultado, o jogo jogado, tudinho e tal, foi um jogo puramente defensivo, de aproveitar oportunidades que apareceram. Sim. E o Remo, se tivesse aproveitado as oportunidades que apareceram, jogando praticamente da mesma forma contra o Grêmio, isso, contra outros adversários, o Remo tinha saído com vitória. Contra o Bragantino? Não, contra o Bragantino nem sei. Teve na cara do gol no primeiro tempo, né? Ia fazer 1-0. Foi um lance do Jajá, um lancezinho. Tá? Que muda o jogo, né? Muda o jogo. Que a gente sempre tem que olhar. Se a bola do Acevedo entra, que foi na trave, o jogo seria diferente. Se o Bahia faz aquele gol de cabeça que o cara tava sozinho, o jogo era diferente. Se a bola do Jajá entra contra o Bragantino, mas o Si ele não foi. Meu caro João Vanderlei, queremos a sua opinião. Como você viu a vitória do Lei ontem? Eu vi essa vitória do Remo Antes disso, você me permite falar tecnicamente desse gol? Fale. Que passa agora na tela? Que Mataus e João falaram que ele cabeceou errado. Só um instantinho. Não, peraí, nós estamos falando de dois caras que nunca deram. Você quer o gol do Manga. Você quer o gol do Manga. Não, o Manga não cabeceou errado, não. Não, eu não falei que ele cabeceou errado. Eu falei que ele quase errou. Olha, se fosse... Eu falei que ele quase errou. Não. Para. Peraí. O Manga, ele não só olha para onde ele vai cabecear, ele tira a ação do... Ele podia se fosse o Talhari, ele ia cabecear na trajetória do goleiro, o goleiro ia pegar. Ou para baixo, né? Para baixo. O goleiro ia pegar ou ia para fora. O Manga, ele olha para cima e cabeceia na rede para cima, tirando qualquer chance do goleiro. Tem que dar. E outra, Manga, você sabe por que você fez o gol? Inclusive, depois que você fez o gol, você foi na câmera e disse assim: Senhor Deus, obrigado, Pai, obrigado. Eu acredito que é o Pai do céu, não seja o Pai dele, né? Assim, aqui da terra, né? Ser o Pai do céu. Sabe por que Deus te abençoou? Porque a primeira bola que tu pegaste, tu procuraste um colega para tocar. Porque tu saiu correndo, tu viste que o Remo estava com menos um, que o jogador tinha sentido e saiu, e o Remo queria trocar e a bola não parava, e tu ficaste ajudando os teus colegas. Entendeu? Então aí Deus te abençoou e disse: faz o gol aí, cabeção. Beleza? Foi exatamente por isso que tu fizeste o gol. Então continua assim, cara. Ajudando os teus companheiros, correndo pelos teus companheiros, tocando a bola. Os caras disseram que aquele cara errou uma cabeçada dessa e fez o gol e tá de brincadeira. Teve bicho ontem? Não, deve ser o bicho pela classificação, né? Não tem bicho assim. Se fosse na Série A, tinha. Deixa eu falar uma coisa aqui. Mostra aí aquele gol de novo lá, o meu caro Anderson. Eu vou mostrar para vocês. Se o Condé não conversar com vocês, vocês podem cortar o vídeo e estudar aí, pessoal. Seguinte, vamos lá. Quem é que cobra escanteio no Flamengo?
no Flamengo Acho hoje. que é o Arrascaeta? E ele não cruza, né? Ele dá um passe. Ele faz beleza? amor, ele não cruza. Exatamente. Esse rapaz aí, esse tal de Everton aí, que não jogou nada ontem, por sinal, ele também ele não cruza na área, ele dá um passe. Então tu vai saber, tu que é defensor, que a bola vem quadrada, irmão. Vem quadrada para ti, defensor, e vem redonda para quem está atacando a bola. E quando tem jogadores do tamanho desses jogadores do Bahia, tu já sabe que o negócio vai pegar. A marcação do Remo, claramente desenhada aí, é uma marcação por zona. Eu até entendo, por exemplo, me justifica aí. Ó, tem um cara do Bahia ali no primeiro pau, tem um marcador nele, correto? Que eu acho até que é o Zé Ricardo, se eu não estou enganado. É o Zé Ricardo. É o Zé Ricardo, tá. Atrás do Zé Ricardo tem mais um, que ninguém vai atacar essa bola ali do Bahia, claramente. Talhari, o que está na frente ali é o Mike. Que ninguém vai atacar. Patrick, Tchamba. Exato. Não, Talhari, Patrick, Tchamba, Mike, Marlon e Marcelinho. Ninguém vai atacar essa bola aí, perfeito? Aí depois tem um no primeiro pau, que é normal, porque se o cara bater muito fechadinho, ele vai pode chegar nele ali. Aí tu tem a linha da pequena área, tá? Que se passar, olha só, se essa bola passasse, né, se ela viesse entre o Tchamba e o Zé Welles? Não, é o Zé Welles que tá ali? O Zé Edson tá marcando. Tá, no primeiro pau, é. Tá, deixa aí. Se a bola vem no meio deles dois e o cara ataca a bola, é gol dos caras, beleza? Se a bola vem um pouquinho mais esticada, o Tchamba sobe e vai cortar, ok? Se essa bola respinga na zaga e sobe esse cara que está por último, aqui na marca do pênalti, ninguém está marcando ele. Aí eu te pergunto, irmãozinho, vamos lá, o Marlon, volta lá de novo a bola, tá? Volta lá a bola de novo, aí, tá. Olha, o Marlon está posicionado, tá tudo bonito aí, né? Então a cobrança, ela vai vir no centroavante do Bahia, solta lá, devagar, vamos lá, solta lá devagar, tá. Olha, começou todo mundo a correr. Por que eu me faço essa pergunta? Tudo bem, está em zona. Quando está em zona, a tua marcação é atacar a bola, certo? A bola foi atrás do zagueiro, cara. A bola foi atrás do zagueiro. Por que ele vendo, cara, ele fazendo a leitura? Não, só tem centroavante, eu vou colar nele. Aí, o Marcelo Rangel não sai do gol. O Marcelo Rangel tentou. Ele tentou sair do gol para ir no primeiro. Né? Ele foi querer adivinhar que a bola ia vir no primeiro pau, só que a bola veio com tanto efeito que ele vai e volta, olha. Ele vai e volta. E outra, essa bola é do zagueiro, né? E o mais engraçado nesse Não, lance... goleiro zero, porque o goleiro pode até sair. Pode. Mas ele vai sair na escura, que a bola vem... Se ele erra, volta a culpa nele. Se ele adivinhar onde a bola vai. Exatamente. E o mais engraçado... Como ele viu que ele não conseguiu adivinhar, ele voltou. E outra, quando ele hesita na hora que o Marlon tá dobrando o joelho para pular. Então ele imaginou, a bola aqui é do zagueiro. Exato. E o mais engraçado nesse lance é o Tchamba apontando pro Marlon sobre o William José. Nossa, eu vi isso. Não, em relação a isso... Só o Anderson voltar desde o começo, logo Aí depois sabe do gol do aconteceu- Remo, o Tchamba, ele... tá aí, ó, solta aí. Aí aquele famoso caso do jogador que marca a Tchamba bola e não o jogador. Pode soltar. Se o Tchamba aí. olhasse assim pra mim... Aí, ó, olha lá, ele vai ver, apontar, ele aponta, ó. Olha lá o William. Aí o William, vai aí, mano. Não, nesse caso aí, é aquela questão da tomada de decisão. Por exemplo, como o Abner disse, claramente o Remo está desenhado para marcar em zona. Se o Remo desenhou para marcar em zona, porque ele entende que existe um movimento do Bahia para atacar visivelmente aquele espaço. Tanto que o Bahia fica todo posicionado mais atrás e depois ele vai atacar o espaço. E aí entra a tomada de decisão do zagueiro, que é: ele sai dessa marcação em zona que está combinada para marcar o centroavante e arrisca abrir o espaço, ou ele vai marcar o centroavante. Nesse caso, eu acredito que, como é o William José, que é talvez o principal alvo de bola parada, seria melhor pro Marlon encostar no centroavante. Mas aí é o seguinte, o Remo ganhou ou não ganhou? A gente tá analisando a mas falha nós tomamos numa falha numa vitória. A gente vai embora falar do resultado só, pô. O Remo ganhou, acabou o assunto. Porque a gente já tá falando há 5 minutos disso aqui. Esse pensamento... Depois o torcedor fica puto com a gente. Não tem problema. Esse pensamento do João é o que eu combato. É o do torcedor. O pensamento é o do torcedor. O torcedor, não todos, mas o que ele quer é... Que vitória maravilhosa do Leão. O Cruzeiro vai pegar porrada. O Remo não cai mais. Tu é doido. O torcedor, alguns torcedores querem exatamente isso, João. Mas não dá pra gente. A gente tem que analisar o jogo, cara. Claro, mas a gente já tá falando muito tempo de um lance de falha, quando teve também outras coisas boas também pra apontar sobre o Remo. Mas a gente vai chegar lá, o programa ainda não acabou. Calma, tá?
Olha, de novo o cara cabeceou. Não passa, lance que o Remo errou, porra. Passa só lance que o Remo acertou. Não tá passando as imagens, a gente tá parando e vai analisando as imagens. Olha aí, para aí. Olha só. Quanto tava o jogo nessa hora aí? 1-1. 1-1. O Bahia, ele recua a bola pro seu goleiro. Olha onde o Remo vai fazer a marcação. Isso ninguém fala. Porque vocês perseguem o Condé. Olha só. O Remo adianta a sua marcação e vai dar pressão no Bahia, fora de casa. Sim. O jogo 1-1, tá? E consegue roubar a bola ali. E não só esses três, não. Ainda tem o Pikachu, olha aí. Ó como o Remo fez a marcação. Quando a bola ficava Isso não é no um campo... time. Isso é um time da Inglaterra, rapaz. Quando a bola ficava no campo do Bahia, o Remo ele adiantava. Mas o padrão do Remo era se defender do meio para trás. Aí o Bahia ia recuando a bola, o Remo acompanhava essa recuada. O Remo tinha acabado de ir ao ataque, né? E aí o Bahia foi tentar fazer a saída. O Remo deu uma pressionadazinha para ver o que ia acontecer. Pikachu, se passa dessa primeira linha aí, provavelmente... Tinha um espaço. Quando eu digo que o Pikachu é pé velha... Ele foi pra tomar Não, eu não digo mesmo. nem do pênalti. Eu não digo nem da falta, eu digo do pênalti. Olha como ele é pé velho, olha. Ele disse, vou bater no meio. E esse desgramado desse Pikachu ainda bate rasteiro. Bate no pé do goleiro, seu O desgramado. gramado dessa qualidade aí. Isso aí vocês não falam, o gramado da Fonte Nova tava horrível. O Rogério reclama O muito Rogério do reclama gramado. faz tempo. Se fosse em Belém, esse gramado aí, como quando tava ruim também, a gente falou bastante. Volta aí, muito volta aí Salvador, nesse, né? volta aí nesse lance do Manga aí, por favor. Bota aí no lance do Manga passado aí, esse aí. Aí ele podia ter Peraí, avançado bota muito mais um mais. pouquinho, bota mais um O pouquinho. Talhari estava impedido nesse lance. Olha aí, manda a bola, vai. Olha o Zé Ricardo, nosso camisa 10 ontem, olha. O Bandeirinha Toma. não marcou impedimento nisso aí. É verdade. Eu acho que foi porque o goleiro pegou e encaixou. Porque e não o foi jogo gol. seguiu. Ele podia ter tocado no Do Marcelinho. Marcelinho. Não, mas o Bandeira ele faz assim, vai, segue. Segue o jogo, né? É. Vamos lá, solta lá. Olha agora, 50 minutos do segundo tempo. Olha o Marcelinho lá, ó. Ô, Manguinha, toca a bola, Manguinha. Oh, meu Deus. Olha aí, 50 minutos do segundo tempo. Olha o desgramado do Marcelinho, o que ele faz. O Mangá já pediu, me dá aqui, te dá, sai daí. Ele vai levando. Aí a bola resvala no pé do cara e sobe mais ainda para dar a condição tranquila do Manga fazer E o gol. aqui, méritos do Manga, eu falei da cabeçada ainda há pouco, né? E vocês falaram que foi realmente no limite, mas foi intencional. Olha a corrida dele, olha a rota que ele faz. O zagueiro tá prestando atenção na bola e pensa que o Manga tá correndo justamente atrás dele. É justamente na hora que ele dá o passo para a esquerda. Dá o gato, né? E aí o Marcelinho enxerga e manda a bola no segundo pau. Méritos aí também para a corrida do Manga. Marcelinho já é jogador de Série A, galera? O Marcelinho é um grande exemplo do que o Renato Gaúcho falou sobre o nivelamento do futebol. Você não precisa ter a grife, você precisa ter um jogador focado. A entrega. Que Que tenha fome, que tenha raça, que 220, tenha determinação, que entendeu? entenda onde está. O futebol, por isso que nem sempre o elenco que é mais cheio de grife tem isso melhores resultados no Brasil. Porque O futebol está muito nivelado o hoje. futebol está muito nivelado e o Marcelinho é um grande exemplo disso daí. Vem cá. Pode não, fala. Vídeo o primeiro tempo que o Paysandu fez com o Vasco. O primeiro tempo Isso. do Paysandu contra o Vasco foi melhor que o primeiro tempo do Remo contra o Vasco no Mangueirão há 2 semanas. Olha só. Entrega. Mas o Paysandu só jogou um tempo, o Remo jogou os dois. Pô, mas aí tem a questão física que entra em campo, né? Que aí tem tudo a... questão de elenco. Jogadores de primeira Então divisão. o Remo tem mais preparo físico do que o Paysandu? Tem mais banco também, né? tem mais Porque o Remo banco. consegue empatar E tem quando jogadores tem que jeito jogam ainda. há anos que jogam primeira divisão. que né? tem Não, uma e até em relação ao intensidade. Marcelinho, a minha visão é que tem muito jogador que tem qualidade, mas ele não consegue entregar a regularidade. Porque se o Marcelinho jogar 30 jogos da Série A, como ele jogou esses últimos 2, ano que vem ele não fica no Não Remo nem fica pelo caramba. Se ele conseguir manter essa regularidade, essa média, eu acho que ele vai dar pra gente, ele virou esse tal jogador de Série A. Mas muitas vezes a gente vai ter alguns jogos que são basicamente encaixes, por exemplo. Os melhores jogos do Remo recentemente foram com jogos com o Pikachu no time titular. O Pikachu hoje é um titular do Remo? Eu quero falar A gente sobre não isso. consegue confirmar. Eu quero falar sobre isso. Pra mim ele é. Porque é meu papel falar. Não é meu papel só estar comemorando a vitória do Remo, não. Eu sou crítico porque eu ainda acho que quando você tem certa dificuldade de investimento, né, de qualidade às vezes, você não pode perder para você mesmo. Você tem que perder, quer dizer, quando perder
muito mais qualidade do outro lado e tal. Mas quando você ajuda, até mesmo na vitória, quando você ajuda para ser mais sofrida do que deveria, eu acho que você tem que fazer algumas análises. Por exemplo, no jogo de ontem, mais uma vez o Talhari, tudo bem, se dedica na marcação, faz que marca na realidade, né? Ele corre atrás. Inclusive até um pouco prejudicado, porque quando a gente vê, ele está na grande área do Remo correndo atrás de atacante do time adversário. Eu não consigo compreender isso, mas enfim. Aí ele devolvia todas as bolas que o Remo tentava sair com ele. Ele devolvia para o adversário, aí os caras tinham que correr tudo de novo. E isso foi me irritando o jogo, mas o técnico parece que ele não observa isso. Ontem, sequer o técnico levou o Poveda, que ele mesmo mandou contratar, que é um centroavante que pode revezar tranquilamente, principalmente pela condição física, do porte físico desse jogador, que eu queria vê-lo dessa forma, mas não, ele não faz. Aí vamos lá, Pikachu sofreu pênalti contra o Grêmio, fez assistência, marcou, fez a dobra bacana com o Marcelinho contra o Grêmio. Contra o Vasco não pôde jogar, contra o Bragantino foi para o banco de reservas. Aí ontem o já Remo foi com 2 laterais contra o Bragantino. Aí já aparece ontem como titular, sofrendo pênalti, tocando para trás para o menino dar assistência para o gol da cabeça, marcando direitinho, indo para porrada, que o Pikachu é moleque doido. Essas coisas, gente. Vamos lá. Ontem me aparece no meio de campo como titular da equipe o Zé Ricardo, que até 6 jogos atrás, era Zé Ricardo mais 10. Todo mundo dizia nesse chat que o Zé Ricardo não podia ser reserva. Sabe? Então, cara, é assim, são essas coisas que eu... Mas pro torcedor, porque ganhou ontem, tá tudo certo. Tá tudo maravilhoso. Mas pra gente não pode, Pikachu. Jogador experiente, cara. Em relação ao Talhari, eu acredito que ele é uma das vítimas do sistema do Remo atualmente. E da ausência do Vitor Bueno não, também. E também da ausência do Vitor Bueno. Mas eu digo do sistema por quê? Também. Porque ano passado o Léo Condé tinha um Pedro Raul. O Talhari, um cara ele completamente é 2 diferente. maior do que eu, pô. Ele é maior que tu? Eu acho. Eu acho que não é não. Não é não, ele veio aqui, pô. Ele veio aqui. Tamanho do João, eu acho. Como é que Quem? ele vai O colocar... Talhari? Talhari. Não, o Talhari é baixinho, pô. Como é que ele vai pegar e jogar... Aí não dá pra tu fazer com o Talhari. Não, e olha que ele, Pedro Raul. e olha que ele consegue, pô, no jogo... Não, ele vai brigar, ele vai no tentar. jogo contra o Vasco, deu pena de ver o Talhari, tanto que ele foi pro embate com o zagueiro, ele foi sacrificado no jogo, não jogou. Mas é o seguinte, galera, depende da proposta. Pois Se for é. uma proposta que tu vai jogar com a bola, beleza. Se for uma daquela que te vira lá na frente pra segurar essa bola, pra dar tempo da gente Ele não vai chegar, conseguir entregar isso. ele não consegue, cara. É igual, Pois é, no lance- guardadas as devidas proporções, não tô comparando. Era igual o menino que foi lá pro Cerro Porteño. O Viseu? Pro Viseu, o Cerro Porteño não, pro Sporting pro Sport Cristal. O Viseu, tu dava nele, mesmo com condição físico, atlética, ele devolvia a bola. Pois é, e aí é o seguinte, o trabalho do Talhari é atrapalhar, o lance do gol é um exemplo disso. O Talhari é que encosta no goleiro. Se o Talhari não corre atrás do goleiro, o goleiro não tinha dado passe ou teria feito alguma opção um pouco mais fácil, que seria o passe ali no zagueiro da esquerda. O trabalho do Talhari é justamente atrapalhar os caras. Não necessariamente ele vai conseguir roubar todas, mas aí facilita o trabalho para outro. Vocês entenderam a função do Zé Ricardo em campo ontem? Em teoria, ele estava quase como um 10 ali, né, no time do Remo. E eu não consegui entender. Ele fez o trabalho sujo. Qual foi a função do Zé Ricardo no jogo de ontem? Marcar os mais um para ocupar o meio de campo, mais um para não deixar eles entrarem por dentro, mais jogando né, o Bahia para os lados. E foi a opção correta, porque o Bahia, a gente comentou isso ontem aqui, é um time bastante técnico no meio de campo. Para fazer né? isso é melhor o Pico. Mas o olha, Zé Ricardo fez, foi o Zé Ricardo que fez. Mas eu tô falando isso, não tô falando do Zé Ricardo especificamente. Pois é, eu não tô falando do Zé Ricardo especificamente, tô falando de dar uma congestionada ali no meio de campo para não deixar o Bahia jogar. Não, eu vi o jogo da seguinte forma: o Bahia começa usando os lados e leva muito perigo nos 10, 15 minutos iniciais usando os lados, e de repente o Bahia começa a jogar por dentro, que era o que o Remo queria. Joga por dentro, porque por dentro eu estou congestionado. E sem velocidade. E sem velocidade. E para mim, a entrada do Zé Ricardo, ela tem uma única explicação. Na posição que ele entrou, porque ele não entrou ali ao lado dos 2 volantes, ele entrou um pouco mais adiantado. Marcar os 2 volantes do Bahia
que eram o Caio Alexandre e o Jean, que são os caras que comandam o Bahia para entregar essa bola em condição para o Everton Ribeiro criar. Se essa bola não chega em qualidade para o Everton Ribeiro através dos dois volantes, eu tenho um cara que está marcando por ali, eu já tenho meio caminho andado para quebrar o ataque. Sendo que ele não teve uma marcação especial, né? Não teve, porque ele estava marcando os dois, na verdade. O Everton. O Everton não. O Remo encaixotava. O Everton ele, não, porque exatamente, encaixotava ele. E aí qual era a saída do Rogério para isso? Usar os lados. Só que o Bahia nunca foi um time de usar os lados. Ele iniciou pelos lados, mas depois, naturalmente, eles foram para o meio. E pelo meio. Ele tem do segundo gol justamente pelos lados. Pelos lados. E tá provado, né? Tá provado por A mais B. Para fazer gol no Rangel, o cara tem que chutar muito bem ou cabecear não tem muito chance bem, mesmo, né? O Rangel é um dos melhores goleiros gente do que Brasil falava que o hoje em Rangel dia. não era goleiro de Série A. Tá aí. É um dos melhores goleiros do Brasil. Hoje na Série A, o Rangel é um dos melhores O goleiros. Curumim Elétrica mandou R$5 aqui no superchat do Canal Azul, falando Abner Para comprar um cabo de eletricidade. De USB, tipo. Deixa o rapaz ler aqui o superchat do ouvinte, obrigado. Abner, o problema do Remo tá todo no meio. Vocês cobram atacante, mas o time é só chutão. Talhar é nosso melhor atacante, ele não é centroavante. Eu já falei isso no jogo contra o Bragantino. Eu disse que o Bragantino, o Remo foi marcar na linha de saída da grande área o Bragantino, na saída de bola. O zagueiro veio, ficou do lado do goleiro, o goleiro tocou pro zagueiro, o zagueiro tocou no lateral, que deu no goleiro, que deu pro zagueiro, e isso é quando viu o Bragantino saiu jogando. O Remo não. Se o cara for marcar lá em cima, o goleiro já diz, bora, todo mundo lá pra frente que eu vou dar ali uma bicuda. O Talhari vai perder com certeza, mas ele vai tentar atrapalhar para a bola sobrar, de pegar a segunda bola e começar jogando. Isso é time pequeno, é time que não tem qualidade para sair com a bola. Mas aí o Condé não montou a defesa dele no início da temporada. Ele chegou, viu os jogadores que ele tem e disse, não dá para sair com o pé. E todas as vezes que o Remo saiu para marcar, jogar de igual para igual e marcar em cima, ele se ferrou. Foram jogos emocionantes. Foram jogos A moral da emocionantes. história é que se o Remo aproveitar as oportunidades que criar jogando defensivamente, ele vai ganhar mais jogos? Enquanto não tiver o Vitor Bueno, para mim tem que jogar desse jeito. Depois que tiver o Vitor Bueno, aí você tira um volante e dá para jogar um pouquinho melhor com a bola. Gente. Aí qualquer um, mano. Não, o Vitor tem que jogar. Aí... Eu não confiaria em jogar com Patrick, Zé Wellison e Vitor Bueno pra se defender, por exemplo. É Leonel Pico e... Pra mim, tu vai ter que botar... Se for pra se jogar pra se defender com uma dupla de volante, o Remo não conseguiu... Eu lembro do jogo contra o Inter, que o Remo, se não me engano, ele vai com Pico e Patrick. O Remo não conseguiu proteger a entrada da área só com dois volantes. Ele tomava ali um sufoco danado, tanto que o menino Alan Patrick lá, ele deita e rola naquele O Zé espaço. Ricardo entrou no segundo tempo desse jogo e o time melhorou no segundo tempo. Melhorou quando fechou, que a gente criticou que o Osório não tinha ido com o Zé Ricardo no time titular. Não dá pro Remo jogar sem 3 volantes. Não. Pra mim, esse é o desafio do Condé, proteger o meio de campo e colocar o Vitor Bueno no time. Acho que a gente não vai ver jogar juntos, a não ser em ocasião de jogo, Zé Wellison e Pico. Tá? E a preferência, que é o que a gente discute muito, a preferência do Condé pelo Zé Wellison e não pelo Pico, acredito eu que é por isso aí que o Matheus acabou de falar. Sempre que o Pico jogou com um segundo volante que tem uma pegada menor, o Remo ficou um pouco desprotegido com o Pico. Apesar dele, eu particularmente gosto muito do Pico, acho ele um baita de um jogador, mas o casamento ali, a proteção, não funciona tão bem. Com o Zé Wellison, funciona. Mas tu joga melhor com a bola. E tu Pois tem um é, cara mas para aí ganhar. são- E tu tem um cara para ganhar por cima também. Isso, são opções. E- No jogo contra o Bahia, por exemplo, se você perceber, o Zé Wellison, muitas das vezes, ele desce para fazer uma linha de 3 lá atrás. Ficava uma linha de 5 no caso, né? Sim, sim. Mas ficavam 3 zagueiros ali. Ficava Zé Wellison, Marlon e Chamba ali na entrada da área. E o Pikachu descia Marcava o Juba individual. para marcar o Juba individual e ficava Zé Ricardo com o Patrick por ali, povoando o meio. Então, são estratégias, cara. A gente pode julgar se é do nosso agrado ou não. Mas é o que ele está vendo de Michel. possibilidade. Quando o Pico jogou com essa dupla de volante que não deu certo no Remo, primeiro, o Patrick estava péssimo e o Remo ainda não tinha o Chamba. Que deu uma é um proteção bom- muito Mas maior não na dá para jogar defesa. com esse meio? Pico, Patrick, Zé Wellison e Bueno. 4 no meio, 2 na Aí frente. você tem que tirar um da frente. Tá, pode tirar. Vai tirar o Pikachu? Hein? Não. Ou já? Não, deixa o Já não. Deixa o Pikachu e o já. Já não Então, sai aí vai desse ter que time, tirar não. o Talhar, então.
Eu não Tira. tiraria o Talhares. Eu não tiraria. tiraria o Talhares. Ele devolve todas as bolas pro adversário. Mas acho que o jogo do Talhares está Talhares muito e Vitor Bueno prejudicado vai encaixar. E por que pelo Pikachu? Vitor Bueno não tá. Então bota o Pikachu Tira o já. de lateral esquerdo. Não, já não tem que sair do Remo. Por exemplo, o desafio do Remo, eu acho que ele vai ficar sempre alternando esses... O Jajá, ele foi a prova de que como eu falei ontem, cara, historicamente era o contrário que acontecia. O Goiás vinha aqui Sim. e comprava jogador. Pegava de graça Então muita eles vezes. pegaram lá em Goiânia e plantaram uma história, um factoide que foi comprado por muita gente aqui em Belém, que o Jajá era um bagre, pô. E o Jajá não é um bagre, pô. Eu posso discutir o valor de 5 milhões. 4 milhões, mas foi muita dor no cotovelo. Sim, de não isso aí aceitar o Remo comprar. O Jajá não é o bagre. O Jajá vale 4 milhões. Não foi, Na não é verdade, o vale bagre que 8, foi né? Porque Não. foi metade. O Jajá vale esses 4 milhões porque ele não sabe fazer gol. Se ele Se soubesse, soubesse, era ele 20. valia 40 milhões. Verdade. Com essa velocidade, com esse drible dele, Ontem X1 ele dele teve é muito pelo bom. menos umas 2 ou 3 pergunta pro situações. Rogério Ceni se de- ele queria ter o Jajá contra ele ou a favor dele ontem. Ontem o Jajá Só teve que- pelo menos só que umas foi 2 ou pintado 3 lá em Goiânia e não que conseguiu. o Jajá era um bagre. O Já, Jajá não é um bagre, o Jajá é muito bom jogador, cara. para você ver o Eu quanto... até falo rapidinho, Michel, a gente fez 4 jogos ano passado do Goiás. Nos 4 jogos, arrebentou. o Goiás foi destaque, o Jajá arrebentou e foi destaque nos 4 jogos. Verdade. Quantos gols ele fez? Ele não fez nenhum, eu acho. Mas é isso. Mas ele era a válvula de escape. O Paysandu merecia ter ganho o Goiás. Esse válvula de escape que você fala, bora ser franco, contra o Vasco, contra o Bragantino e ontem, se não tem o Jajá, o Remo não chegava nem na área adversária, rapaz. E ele é o único jogador dessa Se não tem característica o gol no elenco anulado, do Remo. Se não tem o gol anulado, que foi bem anulado contra o Bragantino, porque estava impedido o atleta do Remo, o Jajá tinha 2 gols no campeonato. O artilheiro do Remo tem 3, pô. E aí? Na Série A? Ah, tá. Na Série A, o O Manga Jajá não deixa em nada a desejar, Talhares por tem três, exemplo... tem 3 também. O Jajá não deixa em nada a desejar pro Ademir, que é um jogador Perfeito. que estava ontem em campo. Perfeito. E se que tivesse em ganha- Belém, era titular do Remo, E que provavelmente. ganha um salário jogaria. astronômico e que também não sabe finalizar, não tem essa... Sim. Pronto, E é vem cá, nível- vem cá. Foi mesmo perfeito a nível. comparação. E te vira aí, Condé. Tu ganha bem, tu tem que resolver essa parada aí. Amanhã a gente fala sobre os 2 jogos do final de semana, do Remo e do Paysandu. Né? Vamos trazer mais informações. Às 5 da tarde nós temos aqui o Monster, é o show, só Não, que ele não vem hoje, ele tá. está no DM, Acamado. né? Falaram que tá banguela, não sei por que falaram isso do Perguntar pra rapaz. vocês, sem o Vitor Bueno, que provavelmente não vai estar disponível. Não faz falta, ó. O Leão Vocês meteu continuam 3 no com os Bahia. 3 volantes Claro, aqui em casa. claro. Mas não esses 3. Tem que ser Eu entraria com o Pico nesse jogo. Tem que aqui, ser né? o Piquinho, É. o Patriquinho e o Zé Ricardinho. Tirar o Esses Zé 3. Tira o Zé Wellison do time. Tira, lógico. Mas não vai tirar, que ele é compadre do Condé. Tô dizendo o meu time. Eu boto esses 3 e os 3 atacantes. Zé Wellison deu uma assistência ontem. Jogou pra área. Eu acho que a cruzamento gente... consciente. olha Eu acho só. que ele melhorou, cara, o Zé Cruzamento Wellison. Não, Zé, Não. os 3, os volantes não, todos não. do Peraí, Remo peraí, melhoraram. peraí. O Zé e o Peraí. o Patrick. Todo mundo metia o pau no Zé Wellison. Sim. Todo mundo não Mas ele prestava, melhorou. era velho. Nem botava ele para jogar. Ele jogava 10 minutos todo jogo. Agora ele virou titular absoluto do meio de campo do Remo. Aí eu disse, não pode um cara que jogou a Série A todo esse tempo ser ruim, mano. Mas é igual o Isso Marlon. É igual o negócio Marlon. que É o igual o cara... Marlon. Questão Não física, tem, né? O futebol Questão de tem ritmo muita de jogo. pilantragem. É. Muita. Mas não tem como o cara estar 6, 7 anos na Série A enganando. Não existe isso. É. Pode não estar no Flamengo, no Palmeiras, Olha, mas ele sempre está na Série A. olha só. Jogou no Inter antes de ir pro E Fortaleza. vou dizer né? mais uma coisa aqui. Reparem o que eu vou dizer. Vão assistir os jogos de novo lá. Os 4 defensores do Remo, os 2 laterais e os 2 zagueiros, esses caras sofrem muito durante o jogo. Mas é muito.
Tudo tá estourando nesses caras, velho. Inclusive elogiar o Mike, que é pouco falado, porque ele Sim. conseguiu fechar o lado esquerdo. Melhorou muito o lado Até deu esquerdo o passe do naquele Remo. gol do Jajá, né? Ele até deu o passe lá que o gol que foi Ele anulado. engatou uma terceira ontem, o cara deu uma bordoada nele, aí E um chegou lá jogador no meio da bola. que chegou e acho que se consolidou, tanto que a gente nem questiona mais, né? O Mike, eu tava falando com o pessoal lá em Porto Alegre, porque o Cuiabano foi a grande revelação do lado esquerdo do Grêmio, né? Sim. E aí o Mike, ele surge logo depois do Cuiabano. Sim. E ele era tratado como uma esperança na base do Grêmio, né? E aí ele não conseguiu render. E querendo ou não, mesmo, não comparando, porque pô, a gente tem Ronaldinho Gaúcho, Cuiabano agora, grandes jogadores surgiram da base do Grêmio. Mas é em qualquer lugar, velho. A torcida, ela não tem a Pressão mesma... imediata, ela, né? Não tem. E ainda mais em um time que historicamente revela grandes jogadores como é o Grêmio. Eles não têm paciência lá. Se o cara, mesmo sendo da base, não render, pega e manda. Acho E o que Mike, hoje só o Mike foi um problema muito grande para a diretoria do Santos, tá? A torcida do Santos, ela não aceita o Mike ter vindo pro Remo e o Sim. Santos não ter levado, porque o Mike foi o melhor lateral Até porque esquerdo. Vocês, pra gente ir embora, vocês demitiriam o Rogério Ceni? Não. O Bahia, há 5 anos atrás, estava morto. O maior problema do Coitadíssimo Bahia torcedor. é que o Bahia ele chegou num teto e o Grupo City não investiu o suficiente para ele passar esse teto. O investimento do Bahia hoje é para estar É o onde que ele nós está. estávamos Top 5 da conversando Série A. ainda há pouco aqui fora de outra coisa. O Bahia não contratou ninguém que tu fala, pô, esse cara vai aumentar o time do ano passado para cá. Só para cobrar mais do Rogério Ceni. Penso eu que o Rogério fez foi potencializar esse time com um pouco que ele Não, teve. se Quem era Caio Alexandre? Eu não Quem sei- era Jean? eu não simpatizo com o Rogério Ceni, mas Cara, o Bahia é o 5º colocado no brasileiro. demitir Mas o é Rogério isso. Ceni não existe. Porque o cara, olha, O William Aí José o João nunca foi morre, um mano. centroavante. O William José nunca foi um centroavante top de linha do futebol brasileiro. Agora o João Vanderlei acabou o homem. Eu focaria agora no João e na TV. Se eu não quero meter corda, não. mas tu acha que tá tendo essa parada? Não, é que vem daqui, parte Só daqui. Parte da arquibancada da Falar Roma de Maiorana do futebol, Bainão, né? entendeu? Mano, deixa ele dar um papo. Falar de futebol, né? Deixa ele dar um papo. Não precisa. Não se vamos falar meta, de futebol. não se peta na Série A Eu não sem Com investimento de 10 milhões só no pico. não se meta, papai. Não se meta. Pelo amor de Deus. Eu não- Você vermelho, não Bahia é o mano. 5º colocado na Série A, né? Tá vermelho, mano. Não. E é uma vergonha um apresentador da Rádio Liberal Mais e do Grupo Meu amigo, Liberal você jogou meu carro ter fora. O carregador que você tem. Verdade. Ele Cadê foi o só- carregador? Cadê o exemplo. carregador? Jogamos fora, Eu foi joguei jogaram fora. Eu joguei fora. Jogaram fora? Tô zelando pela tua É um risco pra vida da pessoa, né? Ontem eu vida e fui, dos outros. só pra gente ter noção de como o futebol é maluco, ontem eu fui ver os comentários da torcida do Bahia, né, em relação Não, foram os ao melhores, time. foram os melhores, mano. Cara, os caras O querem Baiano é mandar muito embora, gente os boa, caras né, querem cara? mandar embora o Caio Alexandre, o William Jean, José. o William José, Manda pra cá. Everaldo. O Eric Aí os Pulga, caras não se lembram O Eric Pulga. que em 2021, respeitosamente, o Jacaré era o ponta do Bahia. velho. Respeite Vitor Jacaré. Ei, moleque, é surreal. Dia desse, Titinho Ribamar, cala a boca, velho. Tchau. Não, mas é isso mesmo que eu tô falando, é que o torcedor, ele Tu lembra do Marcelo Fumaça, velho? é doido, é. Tu lembra do Marcelo Fumaça? O Centroavante? Itabaiana tem Gilson Kleina como treinador e Olha. Líger e Betão como dupla de zaga.